Bom dia, igreja abençoada de Deus. A igreja amada, querida, a igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue. E para que hoje você estivesse aqui, louvando e bendizendo o nome dEle, aguardando o retorno dEle, para a honra e glória do nome dEle, Ele quer preparo entre nós, para o retorno, para nos levar para o céu de luz. Amém? A Ele honra, poder e majestade. Você pode aplaudir o seu Senhor? Amém? Glória a Deus. O tema do nosso culto hoje é Jesus está voltando, prepare-se. E isso é um alerta para todos os dias, mas que nós temos que trazer sempre para nós, para que possamos trabalhar o nosso viver, para Ele nos encontrar apercebidos e não desapercebidos. Amém? Senhor, te louvamos, ó Deus, nesta manhã, glorificamos o teu nome, Paizinho amado, e pedimos a tua presença entre nós para nos ensinar, ó Deus, a tua vontade que é boa, é perfeita e agradável, para nos ensinar a viver dentro da tua vontade. Prepara-nos, Senhor, porque a tua palavra diz que tu prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários e o nosso cálice transborda. Então, Senhor, prepara-nos, Senhor, porque aguardamos o teu retorno. E a igreja diga amém, amém e amém. Romanos 16, 17 ao 20, diz assim: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim os seus próprios desejos. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos incautos. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência, e por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puro quanto ao que tem aparência maligna. E sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. O apóstolo Paulo, ele faz algumas advertências aos romanos que valem para a igreja de hoje. Então vejamos, a igreja, ela precisa ter discernimento espiritual. Romanos 16, 17, 18 diz assim: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado, olha a advertência, com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendeste. Aí o que ele enfatiza: afastai-vos deles, porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim aos seus próprios desejos, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos incautos. É isso que eles fazem. Eles vêm com palavras, persuasões, enganam aqueles que não têm conhecimento nenhum. Então, por isso que a Bíblia diz que o povo de Deus tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Então, havia falsos mestres infiltrando-se na igreja com o propósito de provocar divisões, escândalos em desacordo com a doutrina, com desacordo com a palavra. Eles escondem o veneno do engano sobre um manto de simpatia. Não é assim?
Nossa, mas aquele pastor, ele é muito simpático, ele é muito simpático. Nossa, aí você vai ouvir a pregação da pessoa, você vai prestando atenção e você verifica que não tem nada para o teu crescimento, não tem nada para o seu preparo diante de Deus. E a igreja precisa fazer duas coisas: notar bem esses lobos com pele de ovelha. Atos 20, 29 e 30 diz assim: eu sei, isso era Paulo falando à igreja, logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Às vezes, pessoas dentro do nosso meio começam a pensar na mente, no coração, eu também posso, e começam a distorcer a palavra, falando aquilo que a nossa carne deseja ouvir e arrasta os discípulos para eles. Afaste-se deles. Devemos fazer uma caminhada na direção da comunhão fraternal e uma caminhada de distanciamento do que provocam divisões e escândalos. Nós temos que ter esse cuidado. Se a pessoa está tratando com você, querendo te tirar da comunidade a qual você pertence para ir para outro canto, afaste-se dele. Afaste-se. Então, a obediência e a maturidade, essas são essas coisas que nos protegem, que nos dá visão espiritual, que nos dá discernimento. Quando você é obediente à palavra do Senhor, você adquire maturidade espiritual e devem ser a nossa marca. Olha o que Paulo diz em Romanos 16, 19. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Por isso, alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puro quanto ao que tem aparência maligna. Não se faça impuro seguindo tais homens, tais mulheres. Paulo elogia a obediência da igreja e exorta os crentes a serem sábios para o bem, simples para o mal. Sabe aquela pessoa que fala, eu já sabia, eu já tinha certeza, eu olhava para aquela pessoa e já via, sabe? Porque a pessoa que tem já um juízo, um pensamento malicioso, e isso nós não podemos ter, porque a nossa mente é a mente de Cristo. Então ele fala, seja simples para o mal. Não vista essa roupagem do mal. Não seja como eles. Não tenha essa aparente piedosa, mas por dentro é cheia de ardis maligno contra o teu irmão, contra o teu próximo. Se o Espírito te deu discernimento, guarde-o para você, não inflame outros, mas ore para que Deus revele. Ore para que isso aconteça. Então, Paulo elogia a obediência da igreja e exorta os crentes a serem sábios para o bem. Então, se você sabe que existe um pregador, uma pregadora do mal, você não vai lá dar ouvidinho para ele. Quem sabe, né? Não tem uma coisinha boa ali que eu possa retirar para mim. Não. Se é simples para o mal, sai, se afasta. Então, devem
ser meninos no juízo e crianças na malícia. 1 Coríntios 14, 20 diz assim: irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças. Contudo, adultos quanto ao entendimento. Nós somos crentes. Então, isso é uma ordem de Deus para o nosso preparo, porque Ele está voltando. John Stott diz que há aqui 3 valores, 3 valiosos testes para avaliar os diferentes sistemas de doutrina e ética. O teste bíblico, o cristológico e o moral. Esses testes podem ser expressos em forma de perguntas diante de qualquer tipo de ensino que nos apareça pela frente. Então você tem que saber responder a todo aquele que vem tentando te persuadir para o mal. Não foi assim que Jesus fez com Satanás no deserto? E se Jesus não soubesse a palavra, como é que seria? De que forma que seria? E em tudo Jesus falava calmamente? Não. A palavra diz, está escrito. Então, se você for mestre no saber aqui, você vai desbancar qualquer pessoa que chega diante de você torcendo a palavra. Você vai estar se preparando para responder, você vai passar pelo teste bíblico, cristológico e moral. É um ensino que concorda com as escrituras. Quando você avalia uma pessoa, um pastor, uma pastora, um irmão, diácono, presbítero, peraí, ele tem um ensino que concorda com as escrituras? É para a glória de Deus ou é para a glória dele? Quando pastores pulam no altar e diz, você vai ter o quê, meu irmão? Você vai ter, morreu, não tem mais. Você vai ter, antes de tudo, o reino de Deus em primeiro lugar. Então você precisa fazer esse teste bíblico, teste das escrituras. O que ele ensina concorda com as escrituras? É para a glória de Jesus Cristo, do nosso Senhor, ou é para a glória humana? Promove o bem? Ou você se enche o peito e fala, eu sou mais que vencedor. Aquele dali não tem carro, é canequinha do diabo. Porque eles falam isso. Eles falam isso. Então eles estufam o peito igual um pavão, e digam, nossa, eu tenho um carro, aquele irmãozinho não tem. Será por que não tem? Não tem nem uma bike. Tem uma casa de 2 andares. Meu palácio. Olha a casa dele, como é que é. Não é? Então, irmãos, isso aí não dá glória para Jesus. O que dá glória para Jesus é alguém olhar para você e falar assim, aquele ali não. Pessoa muito séria e que cumpre o que a Bíblia diz. Olha, irmãos, isso aconteceu comigo no antigo ministério. Quando foram levantar questões contra a minha vida, chegaram alguns e disseram, ei, ela não. Ela é uma pessoa muito séria. E por ela eu ponho a mão no fogo. E isso não é tão bonito de saber depois? Então nós temos que nos preparar. E não ficar ostentando. Nós temos que nos preparar e saber que Deus não abandona ninguém. Nós temos que ter Cristo em nós, a esperança da glória. Ele tem que ir crescendo na nossa vida,
crescendo, crescendo. Você tem que dar testemunho de quem você é. Ali vai, você promove o bem? A sua vida é para a glória de Jesus? Ou é para a glória humana? A igreja deve compreender a vitória que tem em Cristo. Nós temos que tirar o lixo da prosperidade, do ministério da prosperidade, do nosso coração e da nossa mente. Porque nós devemos compreender a vitória que temos em Cristo. Sabe qual é? Romanos 16, 20. E sem demora o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Todo mundo não quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Aí ele fala, o Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés. Essa é a glória que está por vir. Esta é a glória para que nós possamos entrar no céu de luz. Em breve ele esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. É a palavra que... Essa é a vitória da igreja. Não é o carro, não é a casa, não é... É bom ter? O dinheiro atende a tudo, mas nós não devemos ser escravos do dinheiro, nem amar o dinheiro, porque é a raiz de todos os males. Então, Deus não deixará você à deriva. Ele tem bênçãos para a tua vida, mas ame o Deus da bênção mais do que a bênção. Se ele falou, seja símplice para o mal. Porque a grande vitória da tua vida é esmagar Satanás debaixo dos teus pés. E para isso, só Deus tem esse poder para lhe dar. Só Deus. Então, se você não anda na Santa Escritura, não está se preparando para o retorno do noivo, ouçam, você e eu fomos escolhidos para entrar no céu de luz pelos portões de pérolas celestiais. Ele nos escolheu, ele nos formou pela sua santa palavra. Mas para quê? Para que você seja um bom administrador, para que você cuide da tua vida com ele. Porque chegará um momento que você vai gritar por socorro e esse socorro não vai chegar. Então, por isso que ele diz, prepare-se, olhe para a Bíblia. Sabe por que ele pagou o preço que era nosso? Porque nós não tínhamos condições de cumprir toda a lei. E ele cumpriu. Então, hoje nós vivemos pela graça de Deus, mas essa graça não te dá o direito de viver em libertinagem. Não te dá o direito de viver como os filhos de Caim, filhos da ira, filhos da desobediência, que um dia nós fomos. Mas hoje, por amor a Cristo e pela graça que nos foi confiada, nós somos novas criaturas. Nós temos que nos... Assim, afaste-se dessa gente. A Bíblia diz assim, afaste-se deles. Mas crente não tem que dê bom testemunho, não sentando na mesa deles. Dê bom testemunho para Cristo, que você o ama acima de todos os amigos, de todos os conhecidos, acima de todas as prosperidades. Dê testemunho para Ele, que você é luz e sal dessa terra. Amém? O que você não pode fazer é envergonhar o seu Senhor. Quando você o envergonha, ele faz assim para você. Tu já pensou? E aí ele vai falar, ele vai ver o quanto é bom. Ele hoje está sobre as minhas mãos, mas ele não quer. Então ele vai ver o que é estar sobre o domínio dos inimigos dele. Aí nos faz escravo dos nossos inimigos. Prefira Deus. Nós não cantamos aqui? Eu quero Deus. Prefira Deus. Entronize Deus do alto da cabeça
planta dos pés, converta-se todos os dias. Em nome de Jesus. Por trás da atuação dos falsos mestres, Paulo detecta a estratégia de Satanás. O pai da mentira, a quem Deus em breve esmagará sobre os pés dos crentes que estão em Cristo. Olhe, ouça uma coisa. A Bíblia narra uma história em que um rapaz possuído de vários demônios, uma legião de demônios, vieram um grupo de homens que falavam em nome de Cristo. Aí chegou até ele e disse: eu vos conjuro, em nome de Jesus a quem Paulo serve. Aí ele falou, os espíritos malignos falaram: bom, eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês, quem são? E partiu para cima deles. Um homem endemoniado dilacerou, rasgou aqueles homens todos, porque não tinha autoridade para repreender o mal. Porque vivia de maneira dissoluta. Falavam em nome de Jesus, mas na hora que abriu a boca e falou, em o nome de Jesus, ele, quem são vocês? Eu conheço muito bem que é Paulo. O mundo do mal conhece quem é você. Conhece quem eu sou. Ele sabe quem somos. E ele conhece o nosso Deus. Então é necessário que você comece a ter a tua vida. Se não tem, passe a ter. Negue-se a si próprio. Viva para Jesus. Porque ele está voltando. Olha aí as notícias. Olha as notícias. É bom ter prosperidade, minha gente. É bom ter as contas pagas. Deus nunca vai te deixar à deriva. Nunca, 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 nunca. Eu tenho certo isso. Tenho certo por certo como um dia eu vou morrer. Vou fechar os meus olhos e vou subir para o céu. Ele nunca te deixará abandonado à deriva. Mas ouça. Não ame mais este mundo do que a Cristo. Abandone as práticas mundanas. Essas práticas não te levarão ao céu de luz. Te levarão ao céu da boca do lobo. Todos nós temos dificuldade. Todos nós temos até aquele desânimo, desagrado, descontentamento. Mas quando esses dias que chegam, que são mais os dias assim, do que os dias mais floridos, leiam as Escrituras. Jesus está voltando, irmãos. E isso não é conto da carochinha. Não é conto da carochinha. Jesus está voltando. Na verdade, o que eu desejo no meu coração é ver homens e mulheres aqui, doutrinados na palavra, andando no Espírito, preferindo em primeiro lugar a Jesus Cristo. Veio a dificuldade, ande, chore, clame e vai andando, porque depois a palavra te garante que você vai voltar com os feixes nos ombros e sorrindo. A palavra te garante que quando você lança sobre as águas os teus cuidados, o que é os seus cuidados? Os seus desejos, as suas frustrações, aquilo que você mais anseia, quando você lança sobre as águas, aí depois de alguns dias você recolhe. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isso quer dizer que lá no Egito, o povo pegava as sementes, lançava sobre as águas. E quando as águas baixavam, lá estavam germinadas aquelas sementinhas. E não é diferente na vida espiritual. E a palavra de Deus ainda diz assim,
O homem, gravem isso, o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. A tua vida está nas mãos dele. Haja como filhos da luz, para que você não perca o teu galardão, para que você clame, bata na porta, insista, grite por socorro, e ele vai dizer: estou aqui, filho amado, estou aqui, minha filha amada, o que tu queres que eu te faça? Até o meu reino eu te darei. Vamos lá, o que você quer que eu te faça? Porque você amou a Deus primeiro. Porque você está com ele, rente que nem pão quente, não larga da mão dele e fala: não largo o meu Senhor de maneira nenhuma. Ele é o dono da bênção. Então não ponha a bênção à frente do seu Senhor. A bênção é para trás. Primeiro é o Senhor. Não deixe ser pego, desapercebida. Igreja, não deixe isso acontecer na tua vida. Já me perdi. As divisões da igreja são obra de Satanás. E a supressão delas pelo Deus da paz é a vitória sobre Satanás. Paulo revela aqui a fonte de toda falsidade para que nenhum crente possa ser enganado quando os instrumentos de Satanás realizam sua obra mortal de destruir a alma dos homens. Paulo está convicto de que o diabo será destronado. O Deus da paz não quer saber de conchavos com o diabo. Tem muito crente com conchavos com o diabo. Muito crente aí indo para a festa junina. Muito crente aí vestindo a roupinha aí. Não. Sabe o que significa a festa junina? A morte de João Batista. Sabe? Era uma festa pagã. Quando nós vamos em uma festa, se aquela festa não for entregue para os demônios, né? Você está ali comendo a comida típica ali da ocasião e tudo mais, mas que não tem relação com os demônios. Porque João Batista morreu e até hoje celebram a morte de João Batista, o santo do Senhor. Então, o Deus da paz não quer saber de conchavos com o diabo. Somente com a destruição do mal é que se alcança a verdadeira paz. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós somos convidados para muitas coisas. E eu luto muitas vezes para que aquilo não se realize dentro da minha casa. Eu oro, eu insisto, eu bato na porta. Não deixe. Cuide da tua casa, da tua família. É o teu maior tesouro. É o teu maior tesouro. Então nós devemos nos preparar, nos prevenir, porque Jesus está voltando. Marcos 13, 33 ao 37, diz assim: estais, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. É como um homem que viaja para outro país. Quem foi para o outro país? Jesus. Ele saiu daqui e foi para o céu de luz. Olha, é como um homem que viaja para outro país e deixando a sua casa encarrega cada um dos seus servos as suas tarefas e ordena ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, uma vez que não sabeis quando regressará o dono da casa, se à tarde,
à meia-noite, ao cantar do galo ou mesmo ao raiar do dia. E em vindo repentinamente, que não vos surpreenda, entregues ao sono. E o que vos tenho dito, proclama a todos: vigiai. Jesus foi levado às alturas, mas ele deu ordens para a gente. Ele nos deu ordem. Ele disse assim, isso é uma ordem. Isso não é um apelo. É ordem. Vigiai. Jesus contou a parábola do homem que saiu de casa e deu ordens e obrigações. Jesus deu ordem, obrigações aos seus servos e ordem ao porteiro para vigiar. Ele diz que o porteiro deve vigiar porque não sabe se o seu senhor vem na primeira, segunda, terceira ou quarta vigília da noite. Ele, por exemplo, pode aparecer aqui agora. E como é que ele vai nos encontrar? Achar o porteiro dormindo seria um sinal de negligência e despreparo. É por isso que todo domingo nós estamos nos reunindo para quê? Nos preparar para o retorno de Cristo. Porque em breve ele irá esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. E a minha vida financeira, estude, se qualifique e vá trabalhar. Que Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Deus abençoa todos aqueles que são esforçados. Deus abençoa, Deus não abandona. Deus irá abençoar aquela área que você tanto deseja. Esteja certo disso. Nós precisamos nos preparar. Quando Jesus voltar, os homens vão estar descrentes. Já acontece. Olha, eles vão estar descrentes como a geração diluvianas, como aquela geração do dilúvio. Mateus 24, 38, 39 diz assim: porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se, oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vida do filho, na vinda do Filho do Homem. Não será diferente. Vai ser exatamente como nos dias de Noé. Vão estar entregues aos seus próprios interesses, sem se aperceberem da hora. Comer, beber, casar, dar-se em casamento, não são coisas ruins mais, mas fazem parte da rotina da vida. Contudo, viver a vida sem se aperceber que Jesus está prestes a voltar é viver como a geração diluviana. Irmãos, as notícias estão bombando. Os noticiários estão aí. Coisas terríveis acontecendo com a natureza. Então não vivam como aquela geração do dilúvio. Porque chegará o tempo que ele voltará. E você vai falar: Senhor, olha, eu falei no seu nome. Ele vai olhar: eu nem te conheço. Nem sei quem você é. O problema é seu que você falou do meu nome. Até Satanás fala do meu nome. Quem é você para dizer que tu és meu filho? Se não se preparou em tempo algum, não se submeteu em tempo algum, não viveu o Cristo em nós, a esperança da glória, não teve uma vida de oração, de dedicação, de renúncia, só ficou se preocupando com essa geração diluviana, que só pensam em dar-se em casamento, comer, beber, se divertir bem e tudo mais. Nada disso é proibido, muito pelo contrário. Eu adoro fazer tudo isso, mas eu tenho que me preparar
para a volta, o retorno de Jesus. Olha, se eu viajar, mas não tiver se tiver uma vida reta aqui, estou vivendo uma vida em comunhão com a igreja, Jesus irá voltar bem no momento que eu estou viajando. E Ele vai me recolher para o teu seio, para a sua glória. Mas se eu venho para a igreja e só penso na minha vida, no meu bel prazer, tenho por certo que eu irei ficar. Ele vai dizer para mim, geração incrédula, desobediente, vergonhosa. Eu não quero ouvir isso. Então eu me ponho como exemplo para que você possa pensar na tua vida com Ele. Isso faz parte da nossa rotina. Contudo, viver a vida sem se aperceber que Jesus está prestes a voltar é viver como a geração diluviana. Quando o dilúvio chegou, pegou a todos de surpresa. Muitos hoje estão comprando, vendendo, casando, viajando, ó, aqui, ó, descansando, jogando, brincando e pecando. Esses vão continuar vivendo despercebidamente até o dia em que Jesus virá. Então, será tarde demais. Não há nada de errado no que estão fazendo. Casar, ir à festa, viajar. Não há nada de errado nisso. Mas no pecado tem. Mas quando os homens estiverem tão envolvidos em coisas boas em si, só em coisas boas a si mesmo, a ponto de esquecerem de Deus. Porque chega um ponto que o negócio está tão bom, tão maravilhoso, afagando o meu ego, que eu esqueço de Deus. Então, estarão bem maduros. É nessa hora que estarão bem maduros para o juízo. E tadinhos. Adolf Paul diz que, por não saberem qual é o dia, em consequência, eles precisam estar alerta todos os dias. Querido, nós precisamos estar alerta todos os dias. Senão seria só colocar o despertador e ir dormir. Nós precisamos estar alerta todos os dias. É uma briga constante conosco mesmo. A palavra de ordem de Jesus, Valéria, é essa aqui, ó. Vigiai. Vigiai. A igreja tem que estar formando Cristo em você e ser um excelente servo do Deus vivo. A vigília aqui não tem o sentido de ficar esperando meio adormecido na sala de espera, pois lá no versículo 34, Jesus já deixou como que? Obrigação, trabalho, caracterizando-a como uma função muito ativa e cheia de responsabilidade. Ele diz, vigiai. Vigiai porque você não sabe o tempo que eu vou voltar. Eu estou delegando para vocês, cada um com suas tarefas específicas. Então vigia, pois eu vou voltar. Eu estou voltando, aliás, cada vez mais próximo. Esse dia será como a chegada de um ladrão. Jesus vem de surpresa, sem aviso prévio, e é preciso estar preparado. E não sabemos nem o dia e nem a hora. E precisamos viver de que forma? Apercebidos. Aqueles que andam em trevas serão apanhados de surpresa. Nós, porém, somos filhos da luz. Devemos viver em santa expectativa da segunda vinda de Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Orando sempre, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Então sejamos produtivos até a vinda do Senhor. Reconheça o Senhor como aquele que lhe confiou os seus tesouros. Deus lhe confiou os seus tesouros. Trabalhe com zelo e fidelidade para honrá-lo. E não seja negligente. Estou terminando o nosso culto. Que o Senhor nos ache fiéis e produtivos até a sua volta. Até a sua volta. Tem tempo, há tempo. O tempo se chama hoje. 1 Coríntios 15, 58, para terminar, diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Queridos, trabalhe na tua vida para o Senhor. Revista-se de Cristo e tu verás a glória de Deus. Amém? Amém? Assim diz o Senhor. Oremos. Senhor, a tua palavra foi pregada e que possamos sair daqui com um firme, Pai, fundamento que é Jesus, mais e mais confirmado nas nossas vidas, Senhor. E que a partir de hoje, Senhor, cada dia que se passa, possamos nos revestir de Cristo, porque o dia se chama hoje, aguardando o seu retorno, Senhor. Pai, para ouvir dos lábios do justo, filho bom e fiel, entra para o repouso do seu Senhor. Pai, muito obrigado. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a como viver, como andar, como prosseguir, como falar. Todo o nosso viver seja dirigido pelo teu Espírito. Queremos ser encontrados servos fiéis. Ainda que outros digam que somos beatos, o problema é deles, Senhor. Queremos fazer a tua vontade e estar no centro da tua vontade, agradar o teu coração. Dai-nos, ó Deus, uma semana gloriosa, abençoados na tua presença, a ponto de andarmos pela rua e sentirmos que não estamos sozinhos, porque alguém está nos acompanhando, está do nosso lado, e esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor, para a glória do teu nome. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor. Diga amém? Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome.